Vamos continuar então da onde a gente parou. Bom, então assim, essas são as nossas tipos de globalização. Então, paramos aí na era da informação. Então vamos lá agora, conforme, né, nosso grandioso Gabriel Rian agora vai acompanhar os estudos, agora a dona Manuzita que vai acordar, né, olhando os vídeos da professora. Aí agora a gente tem que pensar, né, em todos os alunos aí que começavam vindo os nomes na cabeça. A Chayane que tava vindo na cabeça, via Chay e não via o nome. Tá? Depois eu vou lembrando de citar o nome dos outros. Pessoal, então assim, ó, a gente tem os efeitos da globalização, que são expansão, né, de grandes multinacionais, é um efeito positivo e negativo. Positivo, primeiro, bom, por quê? Porque leva empregos, leva melhores, né, tecnologias, consumo de produtos, acaba tendo. Então, a gente tem no Brasil muitas empresas multinacionais, vai então gerar empregos, vai gerar renda para as pessoas. Negativo, por que é ruim? Em alguns lugares, algumas dessas multinacionais, elas exploram mão de obra de trabalho. Aonde? Principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, na maioria dos países subdesenvolvidos. Então, assim, a gente pode parar para pensar, a Índia é um país em desenvolvimento, mas boa parte da Índia vive em questões de subdesenvolvimento. Então, lá tem muitas fábricas, por exemplo, da Nike, as pessoas costuram na rua, tá? Não, Nike, Adidas, então as pessoas fazem tênis, costuram os tênis na rua, sem a menor condição de trabalho, onde não tem, são lugares onde não tem nenhuma lei trabalhista. Então, assim, as pessoas trabalham horas e horas e horas, ganham muito pouco, então tu tem uma exploração da matéria-prima, uma exploração da mão de obra, e isso acontece muito com várias empresas multinacionais. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Isso é um ponto negativo. Criação, então, dos blocos comerciais, isso aconteceu, né? A globalização, ela impulsiona. E o encolhimento do mundo. O que é isso, encolhimento do mundo? O mundo ficou pequeno? De uma certa forma ficou, né? Hoje em dia vocês conseguem conhecer países e conhecer lugares pela tela do computador. Coloca o país, coloca o lugar e pega o Maps, desce lá no bonequinho, consegue ver os lugares. Hoje em dia as viagens, elas são muito rápidas, né? Vamos pensar, andando só a pé e a carroça, tu andava a 16 km por hora. Hoje tu pega um avião, né, não sei quantos quilômetros por hora, não é matemática, não é meu forte, mas enfim, uma velocidade muito rápida. Tu consegue hoje fazer de avião 2 estados dentro do Brasil, tu consegue de avião fazer, dependendo dos lugares, 2 países, né? Então, assim, as distâncias são muito pequenas, né? Vai de barco, né, pro Japão, por exemplo, a gente vai demorar muito tempo. De avião a gente leva menos de 24 horas no máximo. Então, o mundo encolheu, as distâncias encolheram. O mundo hoje ele já não é tão grande e é passível, às vezes, a gente encontrar pessoas em outros países que tu conheça, né, sem ter combinado uma viagem. Isso é uma possibilidade de acontecer com o mundo globalizado. Então a gente tem aqui também várias vantagens. O que a gente tem de positivo, né? Combate à inflação né, de uma certa forma, porque as economias, como elas estão interligadas, não dá para baixar tudo muito. Se vocês perceberam agora, muito importante essa questão atual que a gente está vivendo, né, da questão da quarentena, do coronavírus. Se vocês acompanharem noticiários, vocês vão perceber que as bolsas de valores, quando elas começaram a ter muita queda, quando elas começaram a cair demais, as bolsas fecharam em vários lugares do mundo, porque fecha-se a bolsa para os investimentos, trava para tentar recuperar depois. Então a gente também acaba tendo um controle, né? Claro, a gente tem o dólar, que é a moeda mundial, a moeda mais alta, enfim, mas a gente tem um controle aí das economias que estão participando aí dessa fatia da globalização, né? Porque o que acontece? Logo em seguida vocês vão entender. Acesso a produtos importados, então assim, a gente tem hoje condições, por conta da globalização, de utilizar produtos importados e com preço mais barato, né? Então a importação de produtos se tornou muito mais fácil, não é algo tão fora do comum e a gente tem qualidade de produtos, né? Não bons assim que a gente importa. Potencialização das trocas comerciais, então muitas trocas de diversos países, bens e serviços, porta para diferentes culturas, né? Então, não só dentro daquela questão de comida, mas como a questão cultural inteira e a globalização de um idioma, né? Que é o inglês. Então, a gente consegue, dentro de um idioma, se comunicar praticamente como um todo e aliado a isso a questão da tecnologia, né? Ah, não sei falar inglês, mas tu bota ali
no Google Tradutor e tu consegue te comunicar, tu consegue falar com as pessoas, né? E melhora do relacionamento de vários países, né, continentais, enfim, até para poder manter essas relações comerciais, né? Não dá para falar qualquer bobagem, né? Vocês viram que o filho do presidente falou qualquer bobagem e o pai teve que ir lá passar a mão, porque, né, enfim, né? Como é que tu vai ficar largando picuinha no teu maior parceiro comercial? Não dá, né? Então a gente tem que ter essa questão. Então, muito cuidado também, né? A gente tem que manter uma boa parceria, sempre uma boa diplomacia com todos. Pontos negativos. Primeiro, concentração de riqueza. Onde é que fica o bolo? Onde é que fica a maior parte do bolo, o recheio gordo? Fica com os países de primeiro mundo, né? Fica com os países desenvolvidos. Então vão ficar com os Estados Unidos, vão ficar com os países europeus, como a Alemanha, como Inglaterra, como Itália, como Espanha, são esses que ficam com uma parte gorda. A Rússia também fica. Então, assim, são países, é concentrado na mão de poucos, né? Canadá, enfim. Revolução tecnológica e científica. É ótimo, né? Mas imagina quando tu tem um robô que faz o trabalho que tu fazia. E aí, o robô não fica doente, o robô não te cobra salário, não te cobra férias, não te cobra décimo, trabalho o ano todo, né? Então a gente também tem muitas máquinas substituindo a mão de obra humana. E isso é um problema, né? Porque a gente tem uma quantidade excedente de mão de obra e precisa trabalhar. E a gente, então, né, tem essa questão da mecanização do trabalho, da cientificação, né, da tecnologia no trabalho, ou seja, a tecnologia científica fazendo a vez disso. A gente tem, então, uma aculturação também que pode descaracterizar outras culturas, tá? Vou voltar a falar do sushi. Quem come sushi aqui no Brasil não é o mesmo sushi lá do Japão. Então a gente também já culturou, né? Quem come aqui acha que não é a mesma coisa, né? Então às vezes a gente pode fazer uma aculturação indevida de algum lugar, alguma comida ou algum aspecto cultural. Disseminação de atividades criminosas, né? Então, com essa questão da globalização, principalmente a globalização da informação, né? E que traz aí a questão da internet, poxa, né? Redes de tráfico de drogas, de prostituição, de tráfico de pessoas, de pedofilia, porque tu joga isso tudo numa rede, né? Então, lavagem de dinheiro, né? Então, paraísos fiscais, tudo isso a gente pode também tá difícil, né? Interpretar como coisas negativas, então, que a gente tem na globalização. Tá, pessoal? No outro tópico do texto, então, características da globalização. Ela não é estática, ela muda constantemente. Então, a gente está vendo agora esse boom da atualidade, onde o mundo teve que parar, mas ao mesmo tempo as informações voam e vamos ter que nos readaptar. Né? Ao mesmo tempo também parou de emitir uma quantidade enorme de gás no meio ambiente, os canais de Veneza ficaram limpos, então, né, dois pesos, duas medidas, a gente tem que pensar ali também no que essa correria do dia a dia nos prejudica também. Privatizações de empresa, isso é algo muito importante porque isso está aliado ao neoliberalismo econômico. Então, assim, tirar dos estados o comprometimento de empresas fundamentais, como empresas de água, de esgoto, de iluminação, de telefonia, de diversos serviços, então, que era